Olá, seja muito bem-vindo ao programa La Vie est Belle. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora, e hoje nós temos um convidado especial, Maurício Peixe. Ele que é deputado estadual de Santa Catarina, teve 7 mandatos como vereador de Joinville. E nosso convidado especial de hoje. Maurício, muito obrigada pela presença. Carolina, eu que agradeço esse convite, é muito bom estar aqui, porque realmente a vida é bela. E para começar o programa, como todos os entrevistados, eu pergunto o que é uma vida bela por causa do nome do meu livro, La Vie est Belle. O que é uma vida bela para você, Maurício? Primeiro, a vida é bela porque nós estamos vivos e a vida é uma graça de Deus. Deus concedeu isso para nós, gratuitamente, com graça, para que a gente possa viver ela na plenitude. Então, quando você está de bem com a vida, de bem consigo mesmo, e eu falo sempre da vida com amor. O amor, ele tem 3 dimensões. A primeira delas é amar a você mesmo. Se você não consegue se amar, não vai conseguir fazer as outras 2 etapas, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E a terceira, se você ama a Deus, ama a si mesmo, não tem como não amar o irmão. Então, viver bem com as pessoas, fazer com que elas possam estar junto contigo felizes na tua vida. Daí a vida é bela. E quais foram as tuas experiências mais transformadoras que você teve na sua vida e como que elas moldaram a sua visão de mundo? Olha, foram algumas delas, né? A primeira delas eu posso dizer, assim, além da família, que a família é importante. Eu sou de uma família de 8 filhos, então tenho 8 irmãos, são 7 irmãos, mas eu 8, um pai e uma mãe que eram família e cuidavam da família. A gente vivia essa experiência da família e até hoje nós somos muito unidos, apesar de a minha mãe e meu pai já terem morrido. A minha mãe morreu esse ano, em março desse ano. Mas nós tivemos a perda de uma irmã há 4 anos atrás, que tinha apenas 55 anos. Isso doeu muito na família. Mas até hoje a gente é muito unido. Então, ter essa experiência transformadora de família, e a família transforma. E daí, lá, meus 23 anos, eu conheci mais de perto a minha, que eu diria, conversão, ou seja, me dirigi mais ao entendimento do caminho de Deus, de Jesus e os seus ensinamentos. E aí eu entrei na renovação carismática católica. E isso me ajudou, mas muito mesmo, para a vida toda restante até hoje. Ainda hoje eu faço parte da comunidade católica Arca da Aliança, eu tenho um programa de rádio todos os dias, das 11 ao meio-dia, na Rádio Arca da Aliança, faz com que a gente possa ajudar pessoas, estender a mão para pessoas. Então, são transformadoras. Agora, eu não posso negar que a maior alegria da minha vida foi meus filhos. Então, desde o nascimento, a primeira, Thalita, né? A Thalita é menina levanta, menina vem, é a minha filha mais velha. Essa foi uma experiência de ser pai. Ser pai é maravilhoso, ter família é maravilhosa, né? E hoje também já vovô. Então, tenho 2 netinhos. Isso é muito bom e transforma a vida da gente. Então, já que você comentou sobre família, quais são os teus valores, além da família, e princípios que você leva para uma vida bem vivida? Bom, princípio, eu vim para servir e não para ser servido. Esse é o meu lema que acompanha na vida política. Servir as pessoas. O político verdadeiro é aquele que entra na política para ajudar, fazer com que os direitos das pessoas sejam garantidos, lutar por elas. Agora, infelizmente, muitos deles entram na política primeiro para se servir da política, né? E é por isso que nós temos tantas coisas erradas aí, político fazendo coisa errada. Então, princípios que a gente tem que ter: a fé, os valores cristãos, né? Nós temos que ter os valores cristãos, a Deus sobre tudo, e também poder ajudar pessoas no sentido de garantir os direitos dela. As pessoas não sabem os seus direitos, e o político, a vida pública, o poder público não dá esse direito que é garantido, é difícil dar. Então a gente está aí para poder fazer esses valores acontecerem e os seus princípios também. E eu trago isso muito dentro de mim, que é Deus, pátria, família e liberdade. A principal coisa que Deus nos deu é a liberdade. Você escolhe o caminho que você quer da tua vida, como as consequências desse caminho também e as benesses do caminho também. E eu vejo até na minha própria vida que quando eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar, as coisas começaram a transformar, a melhorar, porque Deus tem planos melhores para nós, né? Às vezes a gente quer colocar como fazer as nossas próprias ações e não confia nele. Mas a partir do momento que confia nele, as coisas começam a se transformar. E veja bem, eu sou católico praticante. Antes, lá atrás, a gente tinha umas diferençazinhas, evangélico, é isso. Não, todos aqueles que são cristãos, porque a nossa religião é cristã.
Aqueles que acreditam em Cristo, que têm Cristo na sua frente, com certeza vão ter uma vida melhor. E qual foi a maior dificuldade que você teve na sua vida? Poxa vida, além da financeira? Não, eu tive algumas dificuldades, né? Eu não vim de família rica. Quando eu vim para Joinville, eu tinha 14 anos de idade, né? Eu vim estudar na Escola Técnica Tupi. Eu fui morar sozinho numa pensão. E a gente vivia, né? Se virava nos 30 para poder comer direito, né? Para poder pagar as coisas. E isso era uma dificuldade. Mas nunca faltou amor na minha casa. Isso, né, a atenção do meu pai e da minha mãe. A dificuldade realmente que a gente tinha era financeira. Mas isso fez com que eu tivesse dentro de mim a vontade de ajudar pessoas, justamente por ter passado pela dor, por dificuldades, né? Quando a pessoa nasce em berço de ouro, não condenando ninguém, mas que nunca teve uma barreira financeira, nunca teve problemas, não valoriza o dinheiro e não valoriza o ser humano. Então, essas foram umas dificuldades que eu tive, né? Mas do restante, sabe, eu levo a vida com muito prazer, com muita alegria, nunca guardo rancor no coração. O rancor faz a gente ficar doente, né? É o que eu digo, eu faço a política não olhando pelo retrovisor e nem com o fígado. O fígado, a gente diz, é raiva, né? O órgão do ser humano do amor é o coração. Da raiva é o fígado, né? Porque o fígado filtra tudo. Então, a gente não faz política com filtro. Então, quem faz, esse vai ficar doente, não tem vida longa. Então, eu levo tudo sempre numa boa e saber perdoar as pessoas, né? Isso é muito importante. Mesmo aquelas que fizeram mal pra gente, aquelas que perseguiram a gente, perdoar, mas também perdoar não quer dizer que tu vai lá, abraça a pessoa, fica puxando o saco dela, não. Mantém a distância, mas do coração perdoar mesmo. E já que você comentou sobre de perdoar e não guardar rancor, que eu concordo, mas muitas vezes é difícil, né? Você às vezes escuta algo que você não gostaria, né, de alguém querendo te magoar. E como que você lida com um comentário negativo? Como que você faz para não guardar este rancor e perdoar esta pessoa que está falando algo ruim? Primeiro eu peço para a minha assessoria não me mostrar muito o que vê de algo ruim contra mim. Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. É o primeiro passo. Coisa ruim não contribui com nada. Comentário ruim não contribui contigo. Então deixa de lado. Agora tem coisas que a gente vê. Já tive de sabores, né, de pessoas que eu ajudei. Quando a gente diz um não para alguma coisa que tu não consegue fazer, a pessoa se volta contra você, vira inimigo, vai lá para a rede social. A rede social é muito bom, mas tem coisas que tu tem que desconsiderar. Porque tem pessoas que na vida dela, ela é inibida, ela não sai, ela é introvertida, não fala nada, não diz. Agora, quando vai para uma rede social, ela se transforma. Ali ela fala o que ela quer, ela diz que não. E mete pau nos outros e fala isso, fala aquilo. Então a gente tem que desconsiderar porque são pessoas desequilibradas na vida. Ou que não tem esses princípios cristãos, né? Então desconsidera. A gente tem que olhar sempre o que é coisa boa. Você sabe da pedagogia do urubu e do beija-flor? A pedagogia do urubu. O beija-flor, o que ele faz? Quando ele voa, ele olha por cima e vai sempre na flor. A flor é coisa boa, ele vai no docinho, vai fazendo. O urubu vai aonde? O urubu ele voa, sobrevoa, ele só vai na carniça. E o urubu não é feliz, é feio, todo mundo despreza. O beija-flor todo mundo gosta. Então nós temos que olhar com a visão de cima, olhando um todo, como se fosse tudo bonito e é belo. Por isso que a vida é bela, né? É verdade. Qual crença que te ajudou a ser quem você é hoje? Tem alguma crença, alguma verdade? A família, né? A crença familiar. Isso é muito importante, de pai, de mãe, de irmãos. Isso faz acreditar na vida boa. Eu tive sempre valores cristãos muito fortes. Vou dar aqui um testemunho, um exemplo, né? Quando eu era pequeno, eu devia ter lá uns 9 anos, 8, 9 anos, não tinha muito noção das coisas. Eu tinha um outro irmão mais novo do que eu, o Edson, e a gente mais andava junto pela proximidade de idade, e aí a gente pescava. Nós ia no rio, né, pescar, pegar peixe, e a gente gostava. E a minha mãe sempre deixava, cobrava, mas deixava. E um dia a gente queria ir pescar e tinha que comprar anzol, linha e anzol. E a minha mãe deu um dinheiro lá, vão lá na venda, que naquela época era venda, vai lá e compra um anzol para vocês prepararem a linha e tal, que por caniça era bambu, vai lá e prepara. E nós fomos lá na venda, eu e ele. Quando o homem atendeu, ele saiu e eu peguei uns anzol a mais e botei no pacotinho.
para tirar mais, né? E fiquei todo feliz, chegando em casa, eu e meu irmão, dizendo para a mãe, mãe, ó, peguei uns anzol lá, assim, o homem virou as costas, não. Ela pegou o chinelo, deu a chinelada, hoje não pode dar chinelada na bunda, mas na época podia. Deu a chinelada na bunda, vai lá, fala pro seu Oswaldo, que você pegou a mais que errou e que veio aqui devolver. Isso ali foi uma lição de vida para mim, para o meu irmão e para todos nós. Era isso que é os valores que dá, né? Que a gente traz da vida. Não mexer no que é dos outros, só que é teu. E como que você integra a espiritualidade na sua vida diária? Para mim, espiritualidade é viver Deus, ter Deus em primeiro lugar. Colocar isso na tua vida sem que a gente seja aí aquilo que tudo é Deus e tudo é demônio. Nós não podemos ser fanáticos. O fanatismo é diferente. Tu tem que ter Deus mesmo como princípio, como valor para ti. Então, essa espiritualidade vem do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Porque Jesus não é visível. Ele não está mais no meio de nós. Ele foi ao Pai, mas deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona. Aquele que mostra para nós a verdade, que mostra o caminho, que mostra a luz. Se você consegue sentir isso, sentir o Espírito Santo e dar esse caminho, te dar a luz, você segue ele. Você forma essa espiritualidade, ou seja, viver com o Espírito conforme Jesus mesmo prometeu para nós, né? Que ele dá o caminho, ele dá a verdade, ele dá a vida para nós. Que incrível essa resposta. Vou te falar por que eu achei incrível. Porque eu fui guiada pelo Espírito Santo para escrever o meu livro. Eu escrevi meu livro em 3 meses. E quando eu falo, algumas pessoas vêm e ficam admiradas. Como assim? Me explica mais sobre o Espírito Santo. E você deu a resposta perfeita para isso, para as pessoas entenderem o Espírito Santo. Muitas vezes, não tendo este relacionamento com Deus, a gente não consegue sentir isso. Mas a partir do momento de um relacionamento com Deus, eu acredito que todos podem ter o Espírito Santo ali para guiar a sua vida, dar luz para os seus passos. E certamente, Carol, quando você escreveu e depois lendo, você disse, eu escrevi isso? Exatamente, foi mas assim. Mas veio essas informações, isso que foi colocado dentro de ti, foi a luz de Deus, o Espírito Santo que te caminhou para escrever. Eu tenho coisas que eu falo que jamais imaginaria que sairia isso de dentro de mim. Mas é a fé, é a espiritualidade. Que bonito. E se fosse para escolher um assunto que você pudesse conversar o dia inteiro, o que você gosta? Poderia falar o dia inteiro sobre isso? Olha, tem coisas que a gente gosta e fala mesmo e tem que falar. A primeira delas é política. A gente não pode se esconder da política. Eu tenho como exemplo o governador Jorginho Melo. Ele fala em todas as suas palestras. Eu sou político, eu gosto de ser político, não tenho vergonha de ser político. Nós temos que ser político do bem para atender e fazer com que as pessoas sejam felizes. Então nós não podemos esconder isso. A política faz parte da nossa vida. Qualquer coisa que a gente faça é político. Se um presidente da República acorda de mau humor, dá uma caneteada lá, afeta a vida de todos nós. Se um prefeito, um governador faz isso, se um vereador, um deputado estadual, federal, senador faz uma lei inconsequente, ele afeta a vida de todo mundo. Então nós temos que compreender o valor da política, a boa política. O que existe é política boa, é você saber fazer uma política boa. Eu converso o dia todo sobre política, mas principalmente voltada para o social. E tem gente que gosta de conversar comigo sobre o social. Eu fui secretário da Assistência Social do Joinville. Ali eu me realizei porque nós implantamos várias políticas públicas de atendimento às pessoas que perduram até hoje, que ficam até hoje. Vou dar exemplo, o restaurante popular foi eu que criei, família acolhedora para atender crianças que vão, em vez de ir para o abrigo, vai para a família, né? Mulher vítima de violência, a Casa da Mulher Vítima de Violência, o programa de geração de renda para pessoas que estão no Bolsa Família, que o Bolsa Família deveria ser por pouco tempo. A pessoa não pode viver da dependência do governo, e na palavra de Deus está escrito, pelo suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia. O que é isso? Trabalho. Quem não trabalha não produz, não gera riqueza. Então temos que fazer. E eu fiz isso muito na Secretaria de Assistência Social. Em 2 anos nós teremos 1.300 famílias da dependência do governo, ou seja, da Bolsa Família. Pessoas que cuidam dos seus filhos, mas ao mesmo tempo trabalham e geram renda. Então isso eu posso falar o dia todo. E futebol também, né? Futebol também. Apesar de futebol estar em baixa aí, não gosto muito porque eu sou do Vasco, então o Vasco só perde, não dá pra... E o Jeque também, né? Eu sou do Jeque, o Jeque também tá bom.
E tem algum hábito que você faz na sua rotina que te ajuda a ter esse equilíbrio com a sua vida profissional, sua vida pessoal, espiritual? Sim, tem o hábito, né? A gente nunca pode perder o hábito da oração. Agradecer a Deus. Quando você acorda, a primeira coisa que você lembra é que você está vivo, né? E a vida é um dom de Deus. Então, agradecer a Deus. Aí vem a oração. Agradecimento para Deus por estar vivo, para Ele iluminar naquele dia o caminho, meditar a palavra de Deus, porque se você pegar ela, a palavra de Deus, ela te fala todo dia. Você pode ler. Tem pessoas que dizem assim, mas essa passagem eu já li, já vi, já... Mas cada dia ela é diferente para ti, para aquele momento, né? Então, fazer a leitura da palavra de Deus, introspectar isso para ti, ruminar esta palavra, né, para o dia. E ao final, ao dormir também, agradecer a Deus por aquele dia, por ter dado tudo certo que você planejou. Então isso eu faço sempre. É impressionante porque em todas as entrevistas que eu fiz aqui no programa La Vie est Belle, todos falam de gratidão. Então, olha só que insight nós podemos tirar aqui. Que a vida ela precisa de você ser grato, de você olhar a vida com o olhar da beleza, independente das circunstâncias que nós vivemos, né? Esse é o objetivo do livro, tanto do programa La Vie est Belle, trazer, olhar a vida com outros olhos, que a vida é bela, independente das circunstâncias que nós vivemos. Exatamente, né? Quando você entende que a vida é bela, a vida é o dom de Deus, que você está aqui também por um propósito, né? A tua vida você está aqui por um propósito. Deus não te coloca na vida para você não fazer nada, ficar em casa choramingando, sofrendo, pedindo, falando, resmungando. Ele fez, Deus nos fez para ser felizes. Só não é feliz quem não procura um caminho da felicidade, ou que esteja no caminho da felicidade, né? Então a vida realmente ela é bela quando você valoriza, quando você olha a natureza, né? A natureza é um presente muito grande de Deus, e tudo que há na natureza é para nós, para a gente ver, porque Deus criou o homem, a mulher, para quê? Para aproveitar de tudo que tem na natureza. Agora, aproveitar de uma forma que não agrida ela, mas que tire dela a sua subsistência, o seu aproveitamento. Então, é isso que a gente tem que fazer. O que mudou no Maurício Peifer de hoje com o de 10 anos atrás? Porque eu te conheci faz uns 10 anos já, eu trabalhei na Câmara de Vereadores, na TV Câmara, e eu lembro dele lá, eu conversava bastante com ele, com vários vereadores, que a gente fazia matérias com todos os vereadores da Câmara. O que mudou para você 10 anos atrás, comparando a hoje? Além de ficar mais velho? Além de ficar mais velho, né? Não sei se mudou. A mudança minha foi ter sido presidente da Câmara, foi uma felicidade muito grande, que eu almejava muito, eu queria muito isso, porque eu sabia que se eu fosse presidente eu ia transformar a Câmara de Vereadores, não eu, mas o grupo todo. E quando eu fui presidente pela primeira vez, depois de 7 mandatos, né, um grupo de 19 vereadores, 15 vereadores vieram para o primeiro mandato, pela primeira vez, eu pude implementar aquilo que eu sempre pensei, o que é uma Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores é um órgão independente de poder, como é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São 3 órgãos. E ali eu pude implementar, então, as melhorias que hoje tem na Câmara de Vereadores. Foram muitas. No primeiro ano, nós economizamos da Câmara de Vereadores 18 milhões e 200 mil que devolvemos ao prefeito para ele poder fazer obras, né? Pavimentação. Além disso, foram cortados alguns benefícios, né? Que o povo estava cansado, porque estava fazendo uma lambança com dinheiro público. Diárias, era uma festa de diárias, a gente cortou e tudo, não que eu sou contra a diária, não sou, desde que ela seja usada adequadamente e não de uma forma para suplementar salário, como muitas vezes é. Então nós cortamos a diária, verba de gabinete, carro, e fizemos um enxugamento e fizemos a Câmara ser independente, sem atrelamento à Prefeitura, podendo dar apoio ao prefeito, podendo dar apoio às boas obras e tudo mais, mas cobrar do que deveria ser cobrado. Então esses 2 anos eu tenho certeza que vai ficar na história da Câmara de Vereadores de Joinville, por isso eu me sinto agora bem quando eu volto lá e as pessoas veem, me abraçam, que bom que está aqui, eu me sinto querido na Câmara pelo trabalho que a gente fez, como vereador, mas como presidente da Câmara. Nós implantamos lá um sistema novo, legislativo, que o anterior nós gastávamos R$ 403 mil no ano.
Esse agora foi 73 mil, num processo muito mais dinâmico e que tira todos os papéis, é tudo feito com assinatura eletrônica, eletronicamente, e foi fantástico. Além disso, montamos toda uma rede nova de internet, que a Câmara, eu brincava sempre, eu sou do Vasco, o Vasco caiu várias vezes para a segunda divisão, a Câmara, a sinal de internet caía mais do que o Vasco, toda hora estava caindo, botamos ela nova, ela funciona, foi gasto 3 milhões e 200, e que ficou muito bom. Além disso, banheiro, piso que estava todo quebrado, arrumamos a Câmara de Vereadores. Então isso foi muito bom nesses últimos 10 anos. E o outro foi ter sido candidato a deputado estadual, que teve como governador Jorginho Melo e o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Porque o Bolsonaro elegeu muita gente. Então as pessoas olham para mim, não me veem aquele bolsonarista que todos votaram lá, muito bolsonarista. Eu sou um cara, sou do Bolsonaro, gosto, tenho admiração, arrumou muitas coisas no Brasil, mas não sou um cara fanático, né? Eu sou mais centrado nessa questão política. Mas ele ajudou a fazer 11 deputados estadual. Eu fiquei primeiro suplente. Infelizmente, faltou pouco. Se eu tivesse talvez vestido muito mais a roupa do Bolsonaro, da forma mais radical, eu teria chegado lá. Mas eu preferi continuar sendo o que eu era. Mas daí o Jorginho Melo me convidou, né, tirou para ir para a secretaria, e eu assumi como deputado, e nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com a bancada norte dos deputados, fantástico, está indo muito bem, e nunca um governador do estado teve tanto aqui em Joinville, trouxe tantos recursos como o Jorginho Melo. É só procurar para ver quanto ele está ajudando Joinville. Isso graças também a um trabalho que a gente está fazendo junto dele. Eu, deputado Sargento Lima, né, somos do PL, como também o Fernando Krellig, o Matheus Cadorim, tem o Antídio Lunelli, tem o Vicente Caro Preso, que são de Jaraguá. Nós compomos a bancada norte do estado de Santa Catarina e estamos trabalhando muito unidos para conquistas para a nossa cidade e região. E olhando todo esse movimento da tua profissional, como que você equilibra a sua vida pessoal, profissional, no seu dia a dia, né? Porque aqui eu tô olhando, eu vejo você o dia inteiro fazendo várias coisas sociais, indo para vários lugares da cidade. E como que é esse equilíbrio que você faz com a sua família, com o lado pessoal? Esse é o mais difícil que tem, né? Mais difícil que tem, porque a gente se doa demais à comunidade. A comunidade exige, são duas áreas que exigem muito da gente. A religiosa, a igreja, e a política. E eu estou nas duas áreas. Elas exigem demais. E aí a família, nem sempre a gente dá a atenção que tem que ser dada, né? Infelizmente. Mas eu tento conciliar sempre no WhatsApp, no telefone, sempre respondendo, ele sempre me buscando. Graças a Deus, né, eu tenho os filhos, eu tenho 4 filhos, e eles dependem muito de mim, de palavras, de ajuda. Eu tenho a minha filha mais velha, ela mora nos Estados Unidos, né? Ela é advogada lá nos Estados Unidos, o marido dela trabalha na Tigre lá, então está legalmente 15 anos lá. Foi uma bênção de Deus para mim toda a vida, foi uma grande parceira, aprendi muito com ela. Tenho meu filho Tiago, que é engenheiro civil, trabalha aqui na Tigre, tenho meu filho Matheus, que é um administrador financeiro, também trabalha, na Tupi. E eu tenho o Fernandinho, que é de um outro relacionamento, que tem aí 8 anos, que é um amor de criança. Então eu vivo muito por eles. Aliás, a nossa vida, tudo que a gente faz, trabalha pelos nossos filhos, né? E eu penso, e eu sempre trabalhei muito para dar para eles o estudo. Eu entendo que a universidade, a formação é fundamental para a vida das pessoas. Graças a Deus, nesse campo eu sempre ajudei e tenho muita afinidade com eles. Eles vivem a minha vida. Eu sou separado, né? Mas a minha ex-mulher, a gente sempre está em contato por causa dos filhos, a gente está sempre juntos, né? Tanto que eu não tive mais ninguém, não casei mais nada, né? Não tive mais nada, mas a gente vive para a família. Quais conselhos você daria para alguém que está lutando para ser autêntico num mundo cheio de expectativas? Né? Que você comenta muito de ser quem você é, isso é muito importante. Mas quais conselhos você daria? Não, primeiro, muitos vêm para mim e perguntam: Maurício, qual é o segredo teu de ter ficado 7 mandatos de vereador, de ser político? Até um jornalista, ele fez aí um estudo
dos políticos todos que entraram em 2000, no ano 2000, né, até 2020, ele fez esse estudo, foram eleitos em Joinville 49 políticos nessa época. O único que permanecia com mandato era eu, o resto tudo tinha saído. E pergunta, mas qual é o segredo? O segredo, primeiro, é respeitar as pessoas. Não enganar. As pessoas merecem respeito. É falar a verdade. Falar a verdade para as pessoas porque elas merecem respeito. Não enganar. Quais conselhos você daria para um jovem que está começando na vida? Pode ser algum conselho que você passa para os seus próprios filhos? Primeiro é estudar. Tem que estudar. Hoje não é só mais a universidade. A universidade a maioria já tem. Você tem que, além da universidade, ir além, né? Pós-graduação, MBA e tudo mais. Mas estudar e ser bom naquilo que você estudou. Com o advento da tecnologia, da internet, tudo que você aprende até agora, daqui a 2 anos, é tudo novo, né? E agora vai entrar uma outra era mais forte, ainda maior do que a internet, e isso eu digo, estou lendo sobre isso, né? Que você tem que ter isso dentro de ti, que é a inteligência artificial. Daqui a pouco ela domina, já está um pouco entrando, nós não sabemos direito o que é isso ainda, mas a inteligência artificial vai dominar a nossa vida dentro dos próximos 5 anos, tenho certeza disso. Eu já falei para a minha equipe, a próxima eleição, não agora dessa de prefeito e vereador, mas para deputado estadual, daqui a 3 anos, ela vai ser pela inteligência artificial. E tão forte que vai ser. Então a gente tem que se adequar ao tempo, aquilo que está vindo. Então o conselho é você estar sempre atualizado, estudando, procurando, conversando com pessoas, estudando. E ser bom naquilo que você sabe fazer. E ser especialista naquilo que você sabe fazer. Conhecer um pouco de tudo, ler para conhecer um pouco de tudo, mas especialista naquilo. Porque daqui a 20 anos, pode escrever o que eu estou falando, 20 anos, 80% das profissões que terão serão novas, não existe hoje. Não? Terão profissões novas que irão vir. Então você tem que estar sempre olhando a tecnologia, avançando, vendo o que está acontecendo no mundo. Como que você quer ser lembrado? Essa pergunta eu sempre faço para todos os entrevistados. A primeira e a última pergunta são as mesmas, porque eu gosto de ver a forma de pensar. E a gente também, quem está assistindo, acaba aprendendo com a sabedoria de vida, né, dos nossos entrevistados aqui do programa La Vie est Belle. Como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Assim, isso é difícil, porque é da gente mesmo, né? Mas eu tive um grande mestre na vida política quando eu entrei, que era o Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi meu orientador, ele me ajudou muito. E lá no começo, eu fui ser secretário dele da Agricultura e Meio Ambiente, e ele começou a me chamar de Bom Urício. Dizia, Bom Urício. Ele disse, não, uma pessoa como você, ele disse, não pode começar com mal, tem que ser bom. E daí ele sempre dizia, Bom Urício, e ficou, né, aquilo dentro de mim. Isso me ajudou, porque a gente tem que ser bom. O bom no que sentido? É respeitar as pessoas, ajudar pessoas, né, não enganar pessoas, isso é bom. Paz para ti mesmo, dormir, deitar, botar a cabeça no travesseiro tranquilo. Eu aprendi muito, ser bom. Eu quero ser lembrado com aquela pessoa que estava na política e fez a diferença na política com atitudes que levaram à melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu sei que nesses meus 7 mandatos como vereador eu contribuí muito com a cidade de Joinville. Muitas coisas que tem hoje de bom na cidade de Joinville também passaram por mim. Ou eu criei algumas e na maioria das vezes eu ajudei a ser construída, né? Então quando eu passei por aí, falo com meus filhos ou com alguém, ali eu ajudei a fazer isso, ali eu fiz aquilo. Então, que eu fui um político, sim, que ajudou a cidade e que nunca fez coisas erradas. Todo mundo tem uns errinhos. Tem, isso não tem como nós pegamos pelo menos 7 vezes por dia, né? O mínimo. Muito mais do que isso, mas pelo menos 7 vezes por dia. Mas as coisas boas têm que ser lembradas e não as coisas ruins. Se fosse para resumir a sua vida em uma frase, qual seria? Amor. Resumir em uma palavra, perfeito. Porque o amor é completo. Quando a gente ama, é completo. Ele não é para... A palavra amor, ela tem uma dimensão muito grande. Se você olhar ela no antigo, no grego, né? Você vai ver que isso é uma dimensão muito grande, que tem amor ágape, o filos, né? Tudo isso é amor. Amor a quem? A vida, porque a vida é bela, por isso que a gente ama a vida, né? Legal, muito obrigada, Maurício, pela sua participação. Tenho certeza que todos vocês aprenderam muito aqui com ele, com a sabedoria de vida.
Muito obrigada, agradeço. Sabe aquela pergunta que você perguntou, se podia falar o dia todo? A gente podia ficar falando o dia todo aqui, foi muito bom, eu que agradeço. Peço que Deus te abençoe na tua vida, tua família, tudo aquilo que você fizer pelos teus princípios, né? Que tenha sempre a felicidade e agradecendo a Deus pela vida. Finalizamos agora o programa La Vie est Belle. Eu sou Carol Meia, jornalista e escritora. Se você ainda não adquiriu o meu livro, aqui na descrição vou deixar todos os links para você adquirir o livro La Vie est Belle, Os Princípios para uma Vida Bela, Leve e Abundante. Aqui também tem as minhas redes sociais, vou deixar também as redes sociais do Maurício para você conhecer o trabalho dele. E eu espero você no próximo programa La Vie est Belle. Até mais!